Mateus 24, versículos 10 a 12. Então nós vemos assim, o Senhor Jesus, o contexto aqui, ele está com os seus discípulos, ele está com Pedro, André, Tiago e João, e eles perguntaram para o Senhor Jesus que sinal que vai haver da sua vinda, que sinal vai haver dos últimos dias, e quando vai acontecer a destruição do templo. Mas quando então o Senhor Jesus começa, ele diz, a primeira resposta que ele dá logo no comecinho, acerca desses dias em que nós vivemos, o Senhor diz, veja que ninguém vos engane, porque neste tempo em que vivemos o engano vai aumentar. É o versículo 3, não é o que eu estou lendo agora. O Senhor Jesus respondeu, veja que ninguém vos engane. Esse não é o tema de hoje, mas o engano vai fazer parte desta agenda dos últimos dias. Mas para chegar no ponto que eu quero compartilhar com vocês nessas 3 semanas de jejum, o Senhor Jesus disse que nesse tempo futuro, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas agora o texto que eu quero mesmo compartilhar com vocês é: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja, a iniquidade vai aumentar. E porque isso vai acontecer? Porque está havendo então engano, escândalos, está havendo falsos profetas, mentiras misturadas. Ele diz então que o amor se esfriará de quase todos. Se o Senhor Jesus tivesse dito o amor se esfriará de todos, a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que aceitar e se preparar para isso. Mas quando o Senhor diz que o amor se esfriará de quase todos, a declaração dele de que o amor se esfriará, nós não temos o que fazer, o amor vai se esfriar. Mas quando ele diz quase todos, eu creio que há uma oportunidade de você e eu nos levantarmos e falar, então comigo não vai ser em nome de Jesus. Porque se eu estou entendendo que é de quase todos e não de todos, eu quero tomar uma decisão, eu quero tomar um posicionamento, eu quero buscar a revelação para falar, do meu coração não vai esfriar em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Nós vamos falar então, eu vou falar sobre, é uma trilogia esta palavra. Nesse domingo eu vou falar sobre o medo, domingo que vem eu vou falar sobre o amor, e no último domingo do jejum eu vou falar sobre nós nos últimos dias. E hoje eu vou falar sobre medo. Abra comigo agora a sua Bíblia, saia daí de onde você está, deixa um dedo aí que eu vou voltar, mas eu quero fazer uma conexão desse texto com o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 17 a 18. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você entende que o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade de resistir ao medo e de não permitir que o teu coração esfrie o seu amor nos últimos dias, você precisa entender as questões espirituais que envolvem amor. Primeiro, amor não é você ficar com o coração acelerado quando você vê uma mulher linda e maravilhosa, e que inclusive eu esqueci, tem o Café com a Fúvia, segundas, terças, quartas, quintas e sextas, pelo Spotify, pelo Anchor, e você pode receber por WhatsApp também. Eu esqueci, foi bom falar disso agora inclusive, não é? Mas não é esse tipo de amor, ou essa forma de amor que a gente está falando acerca dos últimos dias. É o amor ágape, é o amor como um todo, é o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra que Jesus disse acerca do amor esfriar, é o amor ágape. É o amor que nós só podemos ter porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus é amor, Deus é ágape. Este amor é um amor que esfria nos últimos dias e que também afeta os relacionamentos afetivos, afeta os relacionamentos familiares, afeta as relações de amizade, afeta o amor dentro da própria igreja de Jesus. Eu vou falar sobre isso no último dia deste jejum. Mas aqui o que João está nos revelando é que um grande adversário do amor, um grande impedimento da manifestação do amor é o medo, e o medo manifesto nesses dias em que vivemos, ele afeta a nossa maneira de viver o amor.
O amor, quem tem medo não é aperfeiçoado, quem tem medo fica em tormento. O medo produz tormento. Por que o Senhor Jesus nos chama para vencer o medo? Porque no jardim do Getsêmani, Jesus venceu o medo mais terrível que alguém pode passar nesta vida, no corpo humano. O medo de passar o que ele sabia que iria passar na cruz do Calvário. Jesus sabia. E Jesus começa a orar, pedindo: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus, ele era Deus, mas Jesus, ele era homem. Jesus igualzinho a você e a mim. Se você fica apavorado quando vai no dentista, se você já foi uma vez e foi mal atendido, e aquilo é um tormento para você. Imagina o Senhor Jesus sabendo que vai passar o que ele foi passar na cruz do Calvário por você e por mim. Imagina ele saber do sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual. Ele sabia. E o Senhor Jesus na cruz do Calvário, entre outras coisas, ele venceu o medo, porque depois que ele orou no jardim do Getsêmani, depois que ele percebeu que ele não podia nem contar com os discípulos para orarem por ele naquela hora tão difícil, naquela uma hora que ele pediu intercessão, ele orou e o Senhor o fortaleceu naquela situação que ele estava passando, e ele saiu de lá tão cheio de poder, tão convicto do que ele ia fazer, tão sem medo, que quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos fala: escuta, você não sabe que eu posso libertar você? Você não vai tentar fazer uma média aqui comigo para eu livrar você da cruz? Aí Jesus fala o quê? Você não teria nenhuma autoridade se não fosse te dada do céu. Na verdade, o que ele quis dizer é: eu estou aqui porque inclusive o meu Pai me enviou aqui para morrer, e você não pode nem me livrar e nem me condenar. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E ele foi para a cruz, e ele foi para a cruz em silêncio, ele foi para a cruz em honra, ele foi para a cruz em dignidade, ele foi para a cruz em autoridade, não tremeu, não tentou fugir, nem quando foi confrontado o que ele podia: você é Deus, desce da cruz. Ele falou: se eu quisesse, uma legião de anjos viria a meu favor e me tiraria da cruz. Mas ele falou que nada. Ele levou o ladrão que se converteu com ele, entregou a condenação para o outro que não quis, e subiu. Primeiro desceu e depois subiu aos céus. Louvado seja o nome do Senhor, sem medo, diante da maior ameaça que alguém neste planeta pôde vivenciar. Ele vivenciou sem medo, porque ele venceu o medo antes. Ele venceu o medo na oração, ele venceu o medo aos pés do Senhor, ele venceu o medo diante de uma situação terrível. Querido, querida, quando nós trazemos o Senhor para a nossa luta, nós não estamos sós. Quando nós confiamos no Senhor, o nosso medo, porque não é errado sentir medo. Errado é abraçar o medo, é pôr o medo para dormir na sua cama, é pôr o medo para almoçar com você, é pôr o medo no seu carro, é pôr o medo no trabalho, é pôr o medo no lazer, é ficar o tempo todo andando com medo. Ter medo faz parte deste corpo que a gente vive, mas o que nós fazemos com ele é que é a nossa decisão. E quando nós entregamos ao Senhor, muitas vezes o Senhor faz algo assim estrondoso, como ele fez com Josafá. Se você não conhece a história, Josafá ficou tão cheio da resposta do Senhor, tão ousado na resposta que o Senhor ia dar vitória, que ele foi contra o inimigo. Agora sabe o que ele fez? Ele não colocou os melhores do exército na frente do exército ele mandou os cantores. Os cantores foram adorando ao Senhor na frente de batalha. Aquele lugar é onde morrem os primeiros caras. Eles não estavam paramentados, aparentemente eles não tinham armadura, eles não eram treinados na guerra, eles não eram treinados em escudos, eles não tinham espadas, mas eles tinham a proteção do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. E então eles avançaram naquela guerra, e eles avançaram cantando, eles avançaram adorando o Senhor, porque eles sabiam que a vitória era deles, a vitória estava dada, porque o Senhor falou. Aleluia! O Senhor falou. Você tem luta essa semana? Você está com medo da luta dessa semana? Você veio buscar o Senhor, e o Senhor te diz que Ele pode tirar todos os teus temores. Hoje, agora, Ele pode tirar. Como Ele vai te dar a vitória, eu não sei. Eu tenho algumas coisas na minha vida alongadas que por muito tempo me deram temores, mas faz uns 9 a 10 meses que esse texto de Salmo 34 virou tão rema na minha vida, que sabe quantos deles já foram resolvidos até agora?
Nenhum. Agora, sabe quanto medo eu tenho disso agora? Zero. Quando o medo tenta voltar, eu lembro do texto, eu lembro da promessa, eu lembro da palavra. Mas por conta disso, umas 2 semanas atrás, me defrontei diante de uma situação que eu não posso nem testemunhar, de tão complexa que era. E eu cometi um erro. Não foi pecado, então você não vai me entender. E naquela madrugada eu fiquei angustiado com o Senhor. E eu clamei ao Senhor, eu fui orar a Deus, eu falei, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Na semana anterior, Deus falou com a Fúvia e falou, quanto tempo teu marido está orando em línguas? Falou assim, me chamou de teu marido, não me chamou nem pelo nome, que eu estava errado, né? Falou, teu marido, quanto? Ela veio falar comigo. E eu falei, meu Deus, eu preciso orar mais. E comecei a orar em línguas. Aumentei meu tempo. Isso foi antes. Aí essa situação que eu estou passando aconteceu numa terça-feira. Na madrugada da terça-feira eu entendi o que tinha acontecido. E o Senhor falou no dia seguinte, não faz nada. A Fúvia foi orar ao Senhor, fica quieto, porque eu já ia tentar consertar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Na quarta-feira, parecia que ninguém tinha percebido. Na quinta-feira, parecia que ninguém tinha percebido. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu falei, espera. Antes que eu precisasse, o Senhor me livrou. Antes que eu fizesse qualquer coisa, Ele agiu. Porque quando nós oramos ao Senhor, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós nem sabemos o que vai acontecer, Ele já sabe, e já tem livramento, e já tem provisão. O que nós vamos temer nessa vida? O que nos pode fazer o homem? Quem nós vamos temer? Quem nós vamos temer? O que você vai fazer com isso agora? Eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo. Do que você tem medo hoje? Você sabe que medo ele aparece transvestido de muitas coisas, com muitas roupagens. O medo, a ansiedade é medo. A timidez é medo. Medo de Covid, medo de morrer é medo. Medo das pessoas. Medo da solidão por causa das pessoas ou por causa do Covid. Medo de abandono nessa situação que estamos vivendo na sua velhice. Medo que não venha a vacina, medo que venha a vacina e seja obrigatória. Medo de desemprego, medo de falência, medo de uma nova quarentena, medo de não ser liberto do seu pecado, medo de não ser liberto do seu vício, medo de pregar o Evangelho, medo de perseguição, medo de servir ao Senhor, medo de não servir ao Senhor, medo do fim do mundo. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Eu quero te convidar para fazer o seguinte. Se você tem alguma área da sua vida que realmente há um medo que te prende, que realmente há algo que você sabe que te afeta, e que te produz tormento, e que te impede de receber o amor de Deus plenamente, eu quero te convidar para você ficar em pé onde você está, porque nós vamos orar sobre isso hoje. Se é você, fica de pé, nós vamos orar sobre isso agora, em nome de Jesus. Não tenha medo de tentar lutar contra o seu medo, porque o seu medo vai tentar te prender para que você não o vença. Não é vergonha ficar de pé, muito pelo contrário. Eu estaria em pé 3 vezes já. Glória a Deus. Então eu vou te convidar a orar comigo, mesmo você que está em casa, se isso é seu, se falou com você, é com você também. Faça esse movimento e diga assim, você que está aqui agora, nós vamos entrar numa campanha de jejum, nós vamos passar 3 semanas e nós vamos orar sobre isso. E eu quero te convidar para você fazer um propósito seu com Deus, para que a partir de hoje, desta oração, você estabeleça um processo de vitória contra o medo em nome de Jesus. Pode ser que Deus te dê a vitória agora, você vai orar comigo e já vai acabar agora, você já vai se perceber liberto disso. Talvez você tenha que ainda ao longo dos próximos dias perseverar na sua posição e na sua luta, e o jejum vai te ajudar a você estabelecer essa vitória, glória a Deus também. O que eu te garanto é o seguinte, se você fizer isso em fé, o Senhor vai te livrar de todos os teus temores, como a palavra de Deus disse. Para alguns de vocês, Deus vai resolver a situação de uma forma sobrenatural, vai ser um milagre, vai ser impossível e vai acontecer.
Para outros de vocês a situação não vai mudar, mas porque você não vai mais ter medo, você vai ter clareza para entender o adversário, você vai ter clareza para compreender o que está acontecendo, e Deus vai te dar uma estratégia de vitória contra o medo que você agora vai enfrentar e vai vencer sem medo, em nome de Jesus. Você está entendendo isso comigo?